Olá a todos, tudo bem com vocês? Essa leitura é com o seguinte tema: o que a sua intuição ela está tentando te dizer. Separei para vocês 4 opções. Antes de vocês escolherem, pausem o vídeo para ver com qual elemento, com qual energia vocês se identificam. A primeira opção que eu tenho aqui é o chakra básico. A segunda opção é o chakra cardíaco. A terceira opção é o chakra da laringe. E a quarta e última opção é o chakra do terceiro olho. Não tenham pressa para escolher, escolha dentro do seu tempo. Se você se sentir conectado ou conectada com mais de uma opção, você também pode ouvir a leitura, porque uma pode acabar complementando a outra ou pode surgir informações importantes para vocês também. Tudo bem? Então eu vou dando sequência por aqui, começando com a primeira opção. Muito bem. Então, começando aqui por vocês, grupo de número 1. Vocês estão focados, neste momento, em estabilidade, buscando segurança para seguir no caminho que você escolheu, ou até buscando uma segurança nas pessoas que vocês escolheram para seguir o caminho de vocês. Só que nessa situação atual, existe ali uma energia de medo excessivo, principalmente medo de não conseguir manter algo ou de haver a falta do mesmo. E, ao mesmo tempo, isso gera uma ansiedade em vocês. Ansiedade que é ocasionada com os requisitos como finanças, estadia e até apoio, né, de possíveis pessoas aí envolvidas na situação. Só que vocês querem essa estabilidade, mas há incertezas, há essa insegurança acontecendo, porque vocês não sabem, né, se podem seguir seguros nisso. Eis que não conseguem lidar com alguma situação e isso gera para vocês comportamentos viciosos. O que seria esses comportamentos viciosos, grupo 1? Vocês podem estar muito ansiosos com a situação, porque vocês querem resolver isso até de uma maneira um pouco mais imediata. Isso, né, pode envolver, como foi mencionado, finanças, trabalho, seu lar, e você quer uma estabilidade nesses quesitos. Só que pode estar ocorrendo confrontos, vocês podem não estar confiando muito ou sentindo que não podem seguir em frente aqui porque não tem o apoio de alguém. E isso faz com que vocês acabem entrando em vícios. Então, pode aí despertar vícios como excessos alimentares, excesso com bebida, excesso com nicotina, pode ser até excessos de exercícios, tudo aquilo que passa do limite do seu corpo físico, do limite do seu psicológico, do limite do seu emocional, é excessivo. E se você fica, né, se vocês ficam insistindo ali, vira um vício permanente. Então essa energia aqui para vocês, ela vem trazendo situações que envolvem a estabilidade de vocês e que é algo no momento que vocês estão querendo resolver. Só que isso envolveu outros fatores que causaram, vamos dizer assim, um excesso na situação. Então, a partir de agora, não existe só a questão da estabilidade, também existe a sua saúde, também existe aqui os seus ganhos, também existe aqui a sua autoconfiança. São coisas que precisarão, de alguma maneira, serem trabalhadas aqui.
Vamos ver o que os espíritos, grupo 1, têm a dizer dessa situação que você está vivendo nesse momento. O que eles vêm tentando intuir ali para vocês sobre essa situação. Só que vocês podem não estar compreendendo a mensagem em si. A princípio, eles estão dizendo que a situação ela chegou nessa ocasião, vamos dizer assim, nesse extremo, porque muitas coisas foram feitas com a intenção de agradar, com a intenção muitas vezes de deixar as outras pessoas confortáveis, esquecendo muitas vezes se vocês ficariam confortáveis na situação. Então, aqui é quando você pega o que você tem, grupo 1, vocês pegam o que vocês têm e vocês começam ali a depositar nas outras pessoas ou no ambiente, só que não tem um limite, você não estabeleceu um limite. E o fato de vocês não terem estabelecido esse limite faz com que vocês fiquem quebrando, ultrapassando ele constantemente, até que gere alguma exaustão. Então, aqui, grupo 1, vocês colocaram muito tempo, muita energia, tudo aquilo que você colocou, né, investiu dinheiro, tudo com a intenção de agradar um ambiente, ou agradar pessoas, ou agradar alguém específico, deixando com que essas pessoas se tornassem confortáveis na situação, mesmo que isso estivesse te causando desconforto. Em outras situações aqui, para aqueles que têm responsabilidades, por exemplo, precisa sustentar seus filhos, precisa criar seus filhos, não houve muitas vezes uma atitude de racionalizar aquilo que estava fazendo, então foi se tomando atitudes impulsivas. E que isso gerou a situação atual também. Aqui, realmente, grupo 1, vocês entregaram demais e receberam de menos. E isso acabou ocasionando algum sentimento solitário, isso acabou ocasionando, às vezes, essa insegurança de não saber se agora vocês conseguem seguir em frente, como que você vai seguir daqui para frente, porque a sensação que fica aqui, grupo 1, é de que você extrapolou, sabe? Você passou do ponto e isso quebrou com algo importante que você possuía. Mas esse algo importante, ele não está relacionado com bens materiais, mas está relacionado com as suas virtudes. É como se você tivesse se apagado para iluminar os outros, ou como se você tivesse esvaziado da sua taça para manter a taça dos outros cheia. E agora que vocês analisam a situação, você se dá conta de que você às vezes perdeu oportunidades, ou perdeu tempo, ou perdeu até a possibilidade de você realizar algo para si, porque você estava ali realizando para os outros. É como se aqui, grupo 1, tem que ocorrer também uma cura. Aqui são, vamos dizer assim, sequelas que foram se juntando com o tempo, uma coisa ali acontecendo, outra coisa ali, isso foi se juntando e virou esse estado que vocês estão agora.
Essa dedicação principalmente foram para pessoas erradas aqui. Ou pessoas que não deixavam transparecer suas verdadeiras intenções. Pessoas que de alguma maneira mascararam suas intenções para que vocês não vissem. Para que assim elas pudessem continuar recebendo de vocês. Continuar confortáveis sobre aquilo que vocês estavam oferecendo. Isso poderia também ter envolvido o dinheiro aqui. Ou até para essas pessoas, você era o que sustentava tudo. E não falo só em termos de finanças, mas eu falo em termos de estabilidade, você dava estrutura, você dava segurança, você dava conforto. Se for um ambiente formal, você trabalhava mais do que os outros, e aí você se deparou com algum tipo de engano, algum tipo de falsidade no ambiente. E a intuição de vocês estava a todo momento dizendo assim: grupo 1, não exceda do ponto, não saia confiando ou acreditando em tudo que estão te dizendo, faça uma análise singela, presta atenção. Porque parece que agora vocês vão passar por uma fase onde vocês vão perceber que as coisas elas estão diminuindo para vocês. Então poderia estar diminuindo os seus ganhos. Vocês podem não conseguir manter uma determinada qualidade de vida daqui para frente. Porque se cometeu algum erro aqui, que agora tá te cobrando essa consequência, grupo 1. Aqui houve más negociações. E a intuição, ela tava ali, te dando toques, tava te incomodando, tava te deixando até um pouco até desanimado, sabe? Às vezes a espiritualidade, ela usa formas conosco para nós prestarmos atenção de que tem alguma coisa de errado conosco. E é exatamente esse ponto que nós temos que parar para olhar. Por que eu não me sinto confortável nisso que eu estou fazendo? Por que eu não me sinto feliz nisso que eu vou fazer? Porque tem alguma coisa de errado. As coisas, elas não estão caminhando de maneira positiva. Porque quando elas estão, você não sente medo, você não sente desconforto. Só que agora, o que foi feito, e fala de vocês passando por um ciclo aonde vocês notam que diminuiu alguma coisa. Que você já não está conseguindo dar conta de certas situações como vocês davam antes. É como se as coisas aqui, grupo 1, vocês não estão perdidos. Agora é importante organizar as coisas. Mas diante ao que aconteceu aqui, e diante ao que foi causado, vai haver justiça, mas antes vocês vão precisar equilibrar a situação. Às vezes a sua própria teimosia em insistir em alguma coisa
ou esses vícios, eles estão atrapalhando vocês de conseguirem se equilibrar e então, por assim, receber a justiça. Quando alguém causa mal a vocês e vocês continuam causando mal para si mesmos, que é o quê? Deixando com que aquela dor vá te destruindo aos poucos, ou deixando com que aquela dor crie maus hábitos em si. Isso atrapalha mais do que resolve. Isso acaba colocando vocês numa condição de diminuição, de fato, como está ocorrendo aqui. Então, para que você receba essa justiça, você tem que abandonar ali a teimosia, trabalhar em alguma coisa que você está viciado ou viciado em fazer, para que o equilíbrio seja restaurado. Em alguns casos aqui pode estar ocorrendo o quê? De você estar se desapontando constantemente com uma situação, mas você ainda continua ali fazendo, continua ali deixando todo mundo confortável, continua ali até mesmo ajudando essa pessoa que não merece. Aqui existe manipulação na situação, até uma energia um pouco obcecada. Eu sinto muito uma energia obcecada aqui. Ou vocês estão muito obcecados em algo, ou nesta pessoa em específico. Em algumas situações pode estar ocorrendo assim, você sabe o que você precisa fazer na situação, só que você pode estar com medo de abandonar algo por achar que você não vai conseguir seguir sozinho ou sozinha. Então eu acabo me condicionando ao estresse, né? Acaba ali se condicionando ao abuso ou ao narcisismo, à manipulação de alguém, porque eu sinto que eu não consigo seguir sozinho ou sozinha numa situação. Eu tenho medo de faltar para mim ou para os meus filhos. E é como se o postergar aqui ele fosse continuar gerando decepções. Tem que ser realista, tá, grupo 1? Tem que ser realista. As coisas não vão melhorar se vocês não derem, se vocês não tomarem ação, se vocês não pararem de continuar deixando as pessoas confortáveis aqui, ou uma pessoa em questão. Porque tudo isso levou vocês, de alguma forma, a não continuarem sendo quem vocês eram, porque isso causou algum tipo de, como que eu poderia dizer? Sabe quando você tá passando pela mesma coisa constantemente, você fica tão acostumado com aquilo, que você começa a normalizar aquele tratamento, você começa a achar que a maneira como a pessoa está te tratando, ou a maneira como o ambiente age com você é normal, quando na verdade está rolando algum abuso ali, está rolando alguma manipulação, só que você normalizou isso por causa que você se acostumou a isso. Então tem algo aqui que vocês precisam realmente prestar atenção. Isso aqui também pode envolver coisas que vocês apostaram e que não te trouxeram o resultado que você gostaria.
E agora você vai ter que trabalhar para melhorar isso. Você vai ter que trabalhar para recuperar alguma coisa aqui também. Mas a sua intuição, a intuição de vocês, grupo, está dizendo assim, olha, para de normalizar um tratamento aqui. Existe abuso na situação, existe manipulação na situação, e isso está te causando sofrimento, e você não vai conseguir encontrar justiça na situação se tornando uma pessoa, por exemplo, que fica viciada nas coisas. Esse vício aqui também pode ser assim, o vício e reclamar. Eu fico reclamando e eu não tomo uma atitude em relação ao que realmente precisa. Às vezes você está teimando consigo mesmo aqui. Então a sua intuição está falando, olha, a única forma disso aqui ser resolvido é você saindo disso. É de fato você estabelecendo o limite. Aqui fica muito nítido que houve uma diminuição, sabe? Ali havia até uma estabilidade, uma coisa que você estava conseguindo manter, só que de repente agora você não consegue manter da mesma maneira, só que agora ficou aquele medo de se faltar. E se chegar ao ponto de faltar, como que vai ser? Eu entendo que tem pessoas que às vezes precisam estar onde estão porque precisam sobreviver ou precisam se sustentar. E tá tudo bem. O que não pode ser feito é que algo seja normalizado. Então eu vou normalizar isso só para ser mais tranquilo de eu ficar em algo. Não, não normalize. Veja a realidade por si só. Se você não pode sair, se você acredita que você não pode sair de algo agora, tudo bem, mas não fica parado ou parado esperando alguma coisa cair do céu. Já trabalha em alguma coisa, já desenvolve alguma coisa, já faz alguma coisa por fora para você conseguir sair disso e ter uma nova chance. Então é isso, grupo 1. Muito obrigada. Se cuidem. Tchau, tchau. Muito bem, grupo de número 2. Grupo 2. Esse momento da vida de vocês estão buscando perdoar, vocês estão buscando amar a si mesmos, até mesmo buscar relacionamentos mais saudáveis e mais respeitosos também. Mas realmente a busca por sentir aquela leveza, a busca por sair de qualquer situações que geram apegos ou até mesmo possessividade. Só que existe aqui ocasiões que fala muito de dificuldade muitas vezes de amar ou se sentirem amados, dificuldade de confiança. Existe para alguns aqui mágoas antigas que não foram resolvidas. Existe para outros aqui um isolamento emocional ou até tentando agir de uma maneira fria ou com algum tipo de indiferença sobre uma situação ou sobre algo envolvendo outro alguém. Essa é uma energia que fala dos relacionamentos que vocês têm com o outro. Sejam eles afetivos, sejam eles familiares, sejam eles com amigos ou até alguém que você está conhecendo no momento. Aqui, ao mesmo tempo que ainda há para alguns uma esperança de encontrar alguém ou pessoas na qual pode se confiar, aonde há esperança de encontrar empatia e compaixão no outro, outros aqui já desistiram. Outros aqui acreditam que entregar aquilo que tem de melhor é ser anulado pelo outro.
E essa energia, quanto mais ela se desequilibra, mais ela gera apegos, ciúmes, dependência emocional, aquele amor que sufoca ou aquela carência extrema. Então vocês aqui, grupo 2, podem estar lidando com uma situação que envolve esses quesitos mencionados aqui. E a intuição de vocês pode estar sendo muito clara. Isso aqui é dependência. Isso aqui é sufocante. Isso aqui não precisa seguir desta forma. Vamos ver o que os espíritos têm a dizer? Sobre essa situação. Os espíritos aqui, eles trazem uma situação que não é uma coisa que você é agora. Não é uma coisa que vocês se tornaram no agora. Mas é algo que vocês se aperfeiçoaram com o tempo, no comportamento em si, para outras situações. Isso aqui é uma energia que fala que, desde muito jovens, vocês lidaram com pessoas que tinham esses traços na própria personalidade e que isso poderia ter se desenvolvido na sua própria personalidade. É assim, grupo 2. Vocês acabam atraindo pessoas que têm traços na personalidade que muitas vezes são pessoas ciumentas ou são pessoas carentes e que elas acabam não sabendo lidar com isso e por não saberem lidar com isso, acaba cometendo comportamentos exagerados com vocês. Então, se é um ciúme doentio, que desgasta a pessoa, que faz a pessoa se sentir mal. É aquele sentimento que a pessoa declara ser amor, mas é uma coisa que sufoca. Às vezes é uma sensação de que aquela pessoa me pertence. E não levem isso no sentido afetivo, tudo bem? Porque essas relações podem estar acontecendo dentro de ambientes familiares. Uma pessoa que acredita que você é dele ou dela e que você tem que o servir a vida toda. Então essa energia aqui é uma energia que vocês vêm atraindo. Só que o pior da situação aqui é que alguns de vocês pegaram esse tipo de comportamento porque não conseguiram resolver isso. Então, se antes eu era uma pessoa calma, agora eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu fico investigando tudo, eu fico vendo o que essa pessoa está fazendo, eu também sinto ciúmes. Então, em alguns casos aqui, meio que a maneira que essa pessoa agia moldou e mudou você também. E é como se tem coisas aqui que estão vindo lá da infância. Parte das coisas emocionalmente que hoje ocorrem em suas vidas, grupo 2, foram ocasionados na sua infância. Bom, vamos seguir aqui. Eu quero entender um pouco mais o que realmente está se tornando um problema aqui. Só um momento. Retomando aqui, grupo 2. Qual que está sendo o problema na situação aqui? Fora isso que a espiritualidade trouxe.
Certo. O que ocorre aqui é o seguinte. Vocês sempre se colocaram à disposição, ainda tem alguns que ainda se colocam, a sempre estar ajudando os outros, mesmo quando os outros não solicitam essa ajuda. Mas vocês acabam fazendo isso de boa fé, sabe? De bom grado. Às vezes alguém ali está passando por um problema, você acaba tendo compaixão por aquela pessoa, ou aquilo acaba te comovendo, muitas vezes porque você já passou por aquilo, e você tenta ali prestar algum tipo de auxílio, prestar algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda. Mesmo quando essa pessoa não pediu isso a você ou não te solicitou, você meio que, por vontade própria, se colocou à disposição de ajudar. Só que, grupo 2, às vezes a pessoa ela vai ser ingrata com você. Às vezes a pessoa ela não vai reconhecer isso que você, essa atitude gentil que você acabou de fazer. E vai haver situações que também você vai precisar de auxílio. Só que às vezes essa pessoa ela não vai se disponibilizar a ajudar você como você ajudou também. E é aí que vem a quebra de confiança, é aí que vem o sentimento de traição, porque você começa a se perguntar assim, mas eu ajudei, mas eu fiz, e agora que eu preciso, essa pessoa nem sequer pensou em fazer alguma coisa. Mas é porque vocês estão olhando por esse ponto de vista, a pessoa ela não solicitou essa ajuda. Você fez aquilo por compaixão, sabe? Por carinho que você tinha por essa pessoa, ou por sentimento. Aqui é aquela energia de pessoas que entrega tudo. E pelo fato muitas vezes de ter sentido alguma rejeição ou algum tipo de abandono, isso esfriou o coração de alguns aqui e outros ainda estão numa busca, numa esperança de que vai encontrar aquilo que tem estereotipado na cabeça, vamos dizer assim. E tem muitas coisas, muitos pensamentos ainda em suas mentes voltadas a uma situação específica, voltada a uma pessoa específica aqui. É como se de alguma forma vocês não conseguiram ainda esquecer alguém ou o que alguém fez para vocês. Aqui existe uma busca por paz. A intuição de vocês aqui, grupo 2, ela, até o momento, ela é a mais clara possível. Porque o que está muitas vezes impedindo vocês aqui são suas próprias emoções mal resolvidas. O fato de você esperar demais dos outros, o fato de vocês não de carregarem uma situação há muitos anos, então precisa estabelecer o perdão. Só que quando se fala de perdão, as pessoas muitas vezes banalizam o perdão, achando que perdoar é dar ponto para outra pessoa que causou a dor, ou perdoar é voltar a ser amigo ou amiga, ou voltar a andar junto ou a conviver com aquela pessoa. O perdão é você se libertar emocionalmente daquilo que está te destruindo aos poucos. É cortar a corda, sabe? É cortar esse laço energético que te liga àquela situação, seja psicologicamente, espiritualmente ou até emocionalmente. Muitas vezes você ainda continuar tendo essa atitude de eu estou indo ajudar os outros, eu sou o ajudante inesperado, sem que a pessoa solicite essa minha ajuda e depois eu fico esperando um agradecimento, não recebo, me frustro.
Então a sua intuição está dizendo, não ajude se você não for chamado para ajudar, não palpite se não pediram sua opinião, não seja o ajudante ou a ajudante inesperada. Porque agora vocês podem estar precisando de alguma coisa e não tem ninguém para te estender a mão. Quanto antes, grupo 2, vocês perdoarem algo aqui, vocês vão se deparar com oportunidades novas, caminhos novos. A sua intuição, grupo 2, a intuição de vocês apontam uma mudança de vida importante. Algo que vai trazer boa sorte, sabe? Vamos colocar assim, vai trazer boa sorte, vai trazer bons momentos, que vai te ligar ali com aquela paz, você poder ter paz de fazer suas coisas. Só que vocês precisam perdoar algo aqui. Seja perdoar você mesmo por alguma coisa que você acredita que você fez de errado, seja perdoar a maneira como alguém foi ingrato, mas lembre-se, o perdão é uma quebra energética, te desconecta daquilo que vem te aprisionando por anos, meses. Não deixar que uma má experiência tire o brilho de novas oportunidades, não deixar que uma má experiência tire o brilho de uma nova vida aqui. Porque é isso que está sendo oferecido para vocês. Uma oportunidade de você seguir por um caminho melhor. Só que alguns aqui podem estar naquela vibração de eu só vou conseguir alguma coisa nova se vir alguém do nada ou alguém de repente me dar alguma coisa ou me oferecer alguma coisa. Não é assim, grupo 2, que vai funcionar. Tem algo que precisa de fato ser perdoado. É como se estivesse impedindo você de prosseguir ou de ter essas oportunidades aqui. A intuição de vocês grupo 2, está dizendo que você vai sair de um estresse, né? Vamos colocar assim, uma tensão, uma coisa que não tá legal, uma coisa que ainda te pressiona. Você vai sair disso. Mas que você tem que comunicar algo a alguém aqui ou a uma situação. Eu sinto que aqui para esse grupo também vai ter que se estabelecer limites aqui com uma pessoa ou até mesmo você vai ter que dizer não aqui para alguma situação. É não deixar que as coisas do passado interfiram nas coisas do momento presente, não fazer comparações com o que aconteceu no passado com o momento presente, isso é muito importante. Mas eu sinto que vocês vão ter que dizer não para alguém, vão ter que estabelecer um limite, porque aqui existe alguma pessoa que está tentando mentir algo para vocês ou que está tentando tirar alguma vantagem de uma situação.
E essa pessoa, por saber que você é frágil ou existe alguma vulnerabilidade emocional, essa pessoa ela fica constantemente fazendo isso. E você precisa do equilíbrio emocional aqui para realmente ter essa coragem de falar: não me pertence isso, não é uma coisa que eu quero, eu me amo, eu me valorizo, eu me respeito, eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida mais, eu não aceito mais esse tipo de pessoa na minha vida, eu não vou ser o ajudante ou a ajudante inesperado, eu não vou me envolver em situações sem que eu seja chamado ou chamada, porque isso vai te poupar, viu, grupo 2, de muita coisa. Então a sua intuição, ela tá trazendo isso para vocês. Então é isso. Fiquem bem e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, grupo 2. Grupo de número 3. Vocês estão numa fase de expressividade. Essas expressões tá no se comunicar, no se posicionar e em manter, né, comunicações claras, francas e que são baseadas na verdade ou até na maneira que você quer que os outros ajam, se tratando de vocês aqui. Então essa energia aqui, grupo 3, vai falar realmente a respeito assim de criatividade. É como se a sua criatividade nesse momento ela estivesse fluindo. Você tá naquela busca, seja de ter uma verdade interior, vocês estão ali numa busca de autenticidade, até de obter uma certa liberdade de expressão também. Só que, dependendo, claro, de quem está aqui assistindo essa leitura, pode haver alguns que têm uma dificuldade de se expressar, que pode estar engolindo sentimentos para não gerar conflitos, que pode não estar falando o que pensa ou o que sente, ou pode ter uma grande dificuldade de não dizer não. E ainda tem mais. Outros podem estar num excesso de desequilíbrio, na qual fala demais e ainda fala sem filtro, interrompe os outros na hora que a pessoa está ali conversando, tenta gritar para impor verbalmente aquilo que acredita, e que também fica mentindo ou manipulando ali através de palavras. Então, essa energia do momento presente aqui, ela se trata de situações, grupo 3, que envolve esses requisitos. Vocês estão na busca de expressividade. Então, as expressões que vocês estão buscando é o quê? Honestidade, ter conversas claras, ter franqueza na situação, ter a verdade de um lado e do outro, expressar verbalmente aquilo que sente sem ser repreendido ou repreendida, ou anulada, ou anulado na sua própria essência. Então aqui eu vou me posicionar, eu tenho essa energia. Só que tem o outro lado da moeda, que pode ser que alguns de vocês estejam vibrando nisso, mas vocês também podem estar lidando com alguém que haja dessa forma, ou pessoas que estejam agindo dessa maneira. Mentindo, manipulando situações, pessoas que você às vezes quer resolver alguma coisa emocional, mas essas pessoas se fecham emocionalmente, não querem muitas vezes conversar, não querem expressar aquilo que sente, então isso te confunde, você não sabe o que esperar, o que essa pessoa quer consigo. Só que uma coisa é importante dizer. Para aqueles que estão nessa frequência da busca, né, por expressar as coisas de uma maneira mais real, vocês não vão conseguir ficar perto de pessoas que ajam diferente, e as pessoas que agem dessa forma não vão conseguir ficar perto de vocês.
Se a mentira ela não consegue manipular a verdade, a mentira ela não permanece, a verdade cresce sobre a mentira. Então, não se espantem se de repente alguém se afastar de você. Não se espante se você chegar num lugar as pessoas ficarem te ignorando. Se elas não estão te ignorando porque você é uma pessoa franca, elas estão te ignorando porque você é uma pessoa que mente. Né? Então, cada um tem a sua consciência aqui. Mas é importante você adaptar a situação e ver em qual energia você está se encaixando aqui. Seja franco, franca consigo mesmo. Vamos ver o que os espíritos têm a dizer aqui nessa situação. Mas aqui fala muito sobre meios de comunicação, a maneira que se comunica. Isso aqui é bem interessante. Porque os espíritos aqui, eles estão dizendo que a sua. Se você se sente, tá, grupo 3, que você teve alguma queda em algo, ou se você sente que em alguma situação você perdeu alguma coisa, ou em alguma situação as pessoas se uniram contra para quebrar alguma coisa sua, nesse sentido. Os espíritos querem que você saiba que você não tem que ficar se lastimando por causa disso. Que vocês não têm que se culpar por nada, porque ali não era o lugar para você estar. Você não conseguiria ir até o final rodeado ou rodeada com essas pessoas, porque ali não era o seu ambiente, ali não era a carreira que você deveria seguir, ali não era o relacionamento que você deveria manter, ali não eram as amizades que iam ser duradouras ou seriam pessoas que iam trilhar o caminho junto a você. Então, isso que desestruturou em algum momento da sua vida, mais cedo ou mais tarde ia acontecer porque não havia realmente ali cumplicidade, amizade nas coisas. Uma outra coisa que os espíritos vêm dizendo aqui. Com quem que você anda se reunindo? Com quem que você vem sentando-se à mesa e conversando sobre determinados assuntos? Porque isso é importante que vocês, grupo 3, prestem atenção. Vocês podem estar se reunindo com pessoas onde você não está podendo ser você mesmo, que o fato de você pensar diferente faz com que as pessoas ou venham com uma atitude de ironia, ou que venham com uma atitude expressiva de repulsa. E isso, de alguma maneira, está fazendo mal para o seu corpo, está fazendo mal para a sua mente. É como se depois que você se reúne com essas pessoas, ou com essa pessoa em questão, no outro dia você acorda negativo ou negativa, ou mais alterado do que de costume. Em outros casos, muitas pessoas podem estar tentando ganhar aqui as coisas no grito e não está funcionando, porque você pode estar esperando uma mudança de alguém que não vai mudar. Então você vai ficar gritando, batendo porta, discutindo o que for. Não vai ter mudança. Então é muito importante vocês aqui, grupo 3, se voltar um pouco mais para si. Realmente se voltar mais para si, sabe? Cuidar mais de si. Relaxar mais no seu ambiente.
cuidar do seu espiritual, você precisa cuidar de você agora nesse momento. Porque as pessoas elas vão continuar se reunindo e falando e falando e falando. Os espíritos também vêm dizendo assim, olha, saiba escolher aonde você se coloca, sabe? Sabe escolher as pessoas com quem você quer dividir tempo ou energia aqui. Porque vocês podem não estar sabendo fazer isso, sabe? Não encontrar realmente pessoas legais de você sentar, conversar, de ser assuntos interessantes, sem ser esses assuntos banais, superficiais, assuntos sempre falando da vida do outro, ou assuntos sempre falando de tragédia, de más coisas que vão acontecendo, ou sempre pessoas reclamando da vida. Sai desses ambientes, grupo 3. Isso tá te atrapalhando muito. Você não precisa ser uma pessoa grosseira, simplesmente não compactue, não dê seguimento a essas coisas. E aqui tem algo relacionado também ao coletivo. Vou explicar essa situação aqui para vocês, grupo 3. O coletivo, ele não precisa ser todas as pessoas que compõem, vamos dizer assim, o mundo, tudo bem? Mas sim representa ali um grupo, uma comunidade, vamos colocar dessa forma. Então, o coletivo lá no seu trabalho são seus colegas de trabalho, todos aqueles que integram aquela empresa. Aqui no YouTube, o coletivo são todos vocês que estão assistindo a leitura. Então é importante entender. Numa rede social de alguém, o coletivo são as pessoas que estão adicionadas, ou até pessoas que, se você tem o seu perfil aberto, consegue ter acesso ao seu perfil. E eu sinto que vocês são rodeados aqui de um coletivo que é muito desesperado, vamos colocar assim. Parece que esse coletivo sempre está em algum tipo de... Como que eu poderia dizer? Sempre está em algum tipo de sofrimento. Ou alguém está sofrendo por algum relacionamento, ou alguém está sofrendo por causa de dinheiro, ou alguém está sofrendo porque está com dor nas costas. A sensação aqui é como se essa comunidade, esse lugar que vocês vão, ou o que vocês estão fazendo, ou com quem vocês estão se reunindo aqui, existe essa energia de fato coletiva. Aonde parece que todo lugar que você vai, as pessoas estão falando a mesma coisa, estão agindo do mesmo jeito. Sempre tem coisas ruins para se trazer, sabe? Você pode ser aquela pessoa que as pessoas até têm uma facilidade de desabafar com você, mas também só desabafa coisa ruim, vamos dizer assim. Tá? Então tem esse sentido. Parece que na vida dessas pessoas tudo está sempre decaindo. Nada está melhorando. Né? Se é a saúde sempre está piorando, nunca está melhorando. Se é o trabalho, nunca está melhorando, sempre está piorando. Então, eu vejo que vocês têm um coletivo que é desse jeito. Então, toda vez que esse coletivo ele percebe que você ganhou alguma coisa, toda vez que esse coletivo ele nota que você está feliz com algo, ou que você começou alguma coisa nova, ou que você mudou seu visual, ou que você comprou alguma coisa, esse coletivo ele vê que você é uma pessoa que, por exemplo, recebeu um presente, ou comprou alguma coisa, ou se presenteou. Esse coletivo ele vê vocês como alguém de muita sorte. Eles não estão olhando para vocês e falando assim, poxa, o grupo 3 trabalhou pra caramba
para comprar esse carro. O grupo 3 se esforça demais para conseguir ter esse resultado. O grupo 3 passou a vida inteira economizando para poder hoje comprar a casa própria deles. Eles não olham dessa forma. Eles olham e falam, nossa, olha, sortudo ou sortuda. Olha, mas olha também o que eles têm. Olha também o que eles ganharam. Então, eles veem vocês, essas pessoas. Em alguns casos, alguns podem realmente buscar vocês porque veem em vocês essa possibilidade de melhorar, porque acredita que vocês sabem como fazer isso. Mas a maioria realmente se incomoda por achar que você está tendo algum tipo de sorte aqui. Não vê seus esforços, só acha que você é sortudo ou sortuda. Então tem que prestar atenção nessas coisas. Aqui, grupo 3, fala que há um conflito acontecendo, ou um conflito que vai acontecer, e que exatamente esse conflito vai fazer você se levantar de um lugar e deixar um lugar, ou deixar uma pessoa, ou deixar uma situação aqui. Porque parece assim que alguém ou essas pessoas, não muito contente com a vida delas, elas estão meio que tentando diminuir algo que elas veem em você como um sucesso. Ou se você tá feliz, você tá sorridente, é como se essas pessoas elas fizessem alguma coisa para tentar realmente diminuir vocês de alguma forma. Seja diminuir você no seu profissionalismo, seja diminuir você na sua relação, na sua família. Aqui realmente eu sinto que vocês estão realmente saindo de um lugar, deixando o lugar ali. E mesmo que as pessoas elas depois tentem vir pedir desculpas, ou elas tentem dizer, ah, foi por brincadeira, fica aqui, é porque essas pessoas elas estão tentando te segurar. Elas estão tentando te segurar na situação. Mas aqui está dizendo para você realmente se levantar e ir embora, ou realmente sair do lugar aqui. É como se a sua intuição estivesse dizendo assim, olha, você sabe que aqui não é o seu lugar, não espere chegar numa briga, não espere chegar numa discussão, não espere chegar numa agressão para você se afastar disso. Ou ao ponto de você até perder um pouco da paciência e ter que ser até sair um pouco da sua educação aqui. Sua intuição vem falando também que vocês vão ter alguma surpresa. Não abandone as suas virtudes. As pessoas, a grande maioria, já abandonaram suas virtudes, já não querem mais agir de maneira sábia, querem sempre agir do mesmo jeito ou do jeito que elas querem que os outros ajam. Mas aqui realmente está dizendo para vocês assim: mantenha suas virtudes, acredite no que você está fazendo, porque tem surpresas vindo dessa situação para vocês, que é algo bom. E vocês sabem que quando isso chegar para vocês, as pessoas vão considerar isso que é sorte. Não que vocês tenham que, de alguma forma, explicar algo para alguém. Mas é bom manter longe.
Eu vejo vocês se afastando aqui de uma situação emocionalmente. Uma situação que já passou do ponto, sabe? Que você sempre se chateia, ou você às vezes até fica com aquele sentimento de culpa pela coisa ter acontecido de tal forma, mas eu vejo vocês se afastando emocionalmente de algo aqui ou de alguém durante esse período. Ou você compreendendo, grupo 3, que você não precisa desses tipos de pessoa na sua vida, no seu trabalho. Tem mudanças chegando para vocês. Mudanças importantes até. Aqui me vem alguma coisa assim falando que quantidade nunca pode valer mais que qualidade. E eu sinto que vocês estão tendo uma mudança, vão ter uma mudança importante que vai levar vocês para uma estabilidade, até financeiramente falando. Só que às vezes você precisa limpar o caminho, tirar aquilo que atrapalha. Tudo bem? Então é isso, grupo 3. Muito obrigada, se cuidem. Tchau, tchau. Muito bem, grupo 4. Grupo 4, esse momento presente de vocês é um momento que as energias, elas sugerem uma atenção maior com a sua vida espiritual. A espiritualidade, ela está tentando levar vocês a adquirir uma sabedoria para que então, através dessa sabedoria adquirida, vocês consigam melhorar ou resolver questões da sua vida material, né? Para que nessas tomadas de decisões que vocês venham ter, que vocês tomem decisões mais assertivas. É uma energia que traz intuição, percepção, sensações ali que são importantes para que vocês venham a decifrar o que está ocorrendo. Mas é uma energia que, quando vocês, grupo 4, não estão voltados à sua vida espiritual, não existe um cuidado, não existe uma paciência para meditar sobre as coisas e para tentar entender o que a intuição está dizendo, essa energia, ela fica desequilibrada. Então você começa a ter um certo ceticismo, você começa a, principalmente para quem já tem uma sensibilidade, você começa a ficar com uma sensibilidade tão excessiva que você começa a atrair energia de tudo e todos, e isso te gera algum tipo de exaustão ou algum tipo de queda. Nesse momento é muito importante vocês tirarem um tempo para se voltar a essa vida espiritual. Mas também é importante entender que a espiritualidade, ela é necessária e ela é fundamental até para a sua própria evolução. Só que algumas pessoas aqui podem tratar a espiritualidade como uma questão de troca. Por exemplo, eu só acredito no espiritual se o espiritual me der alguma coisa, se o espiritual me trazer alguma coisa, se o espiritual me ajudar nisso que eu estou pedindo. A espiritualidade é presente na sua vida, sim, só que a espiritualidade ela não pode ir no seu lugar para tomar certas iniciativas. Eles dão um caminho, mas quem tem que se levantar e seguir por esse caminho são vocês. Então, é uma energia que fala desse sentido e que quando existe um desalinhamento pode também refletir em pesadelos, às vezes você sentir que você está sendo atacado ou atacada espiritualmente. Vamos ver o que os espíritos têm a dizer aqui sobre essa situação, grupo 4.
A espiritualidade ela vem falando para vocês praticar o alto amor, praticar a espiritualidade, mas entender que a espiritualidade que você pratica, ela precisa trazer para você um sentimento de liberdade. Você precisa se sentir livre para praticar aquilo que você acredita. E acima de qualquer coisa, praticar isso com responsabilidade e sentir paz no seu coração quando você se comunica com o espiritual. Por que os espíritos eles estão dizendo isso? Porque, grupo 4, se você frequenta um lugar ou se você vai buscar algo espiritual e que esse lugar ele gera em você mais medo, desamparo, ele gera em você dores, esse lugar ele não tá te fazendo bem. Esse lugar ele não tá te conectando com a verdadeira espiritualidade. Agora, se você vai em algum lugar ou se você cultua isso sozinho ou sozinha, mas você pensa e sente com amor, você sente uma tranquilidade invadindo o seu ser, você está se conectando com a sua espiritualidade, com a espiritualidade real. Por quê? Porque a espiritualidade ela não tem intenção de trazer para a sua vida aquilo que te causa dor, que te causa traição, que te causa medo. Somos nós, seres humanos, que às vezes insistimos em querer manter coisas ou trazer coisas de volta por ego, por carência, por dependência emocional, assim por diante. A espiritualidade ela não contribui com isso. Então aqui é como se vocês realmente precisassem valorizar seu espírito, suas tradições, suas raízes aqui, e com elas explorar a oportunidade de adquirir essa sabedoria espiritual de alguma maneira. Então aqui realmente é entender isso. Eu sei que quando você passa por situações que realmente geram constrangimento, sofrimento, no momento que você está no fundo daquilo, eu entendo que muitas vezes pode ser difícil de você olhar e ver uma solução, ou de você às vezes acreditar. Mas você só não foi mais fundo, grupo 4, vocês só não desceram mais a ladeira, vamos dizer, porque tinha alguma coisa ali te sustentando, visivelmente, mas tinha. Nunca duvidem disso. Poxa, a energia aqui ela é bem delicada, grupo 4, porque eu tenho pessoas que realmente aqui estão presos em algum pensamento de pobreza, e não é uma pobreza financeira, tá? Não tem a ver com pobreza financeira, condições financeiras. Aqui é como se alguém tivesse uma ideia muito pobre sobre si mesmo ou sobre a oportunidade que pode ter na vida. Então, praticamente, aqui é uma pessoa que não, aqui são pessoas que não acreditam em si, que acham que não podem ser felizes, que não podem ter do melhor, que não podem comer do melhor, que não podem vestir uma roupa melhor, porque de alguma maneira parece que isso faz elas se sentirem culpadas por querer ter o melhor. Isso pode se tratar de pessoas que estão em torno, família, que faz você se sentir dessa forma, ou você acha que o fato de algumas pessoas não conseguirem, você conseguir gera alguma culpa. Para outros, fala sobre aprisionamentos, né? Todo tipo de aprisionamento é o que gera uma energia negativa. Então, às vezes vocês estão presos em situações que você sabe que daquela situação traz uma energia extremamente negativa. Às vezes uma relação, às vezes uma coisa, um mal entendido, às vezes um lugar que você frequenta, às vezes um lugar que você está frequentando no momento.
Então você sabe que daquele lugar, daquela pessoa tem uma energia negativa, daquela história vem uma energia negativa. E isso está precisando ser deixado para trás. Agora essa daqui eu acho que... É claro que eu não quero fazer um medir do que é o sofrimento, o que não é. Mas aqui é uma perda. Alguém que perdeu um filho ou uma filha aqui. Olha, o luto é um dos sentimentos mais difíceis de lidar, porque envolve tanta coisa quando a pessoa ela entra em luto. Não envolve só o sentimento da perda, mas envolve todo o planejamento que a pessoa tinha em fazer com aquela pessoa que partiu, envolve todos os sonhos que a pessoa tinha em realizar com essa pessoa ao lado, tudo aquilo que a pessoa tinha como expectativa. Às vezes ouvir a primeira palavra, o primeiro passo, ou até mesmo ver seu filho se formar ou conquistando a carreira de que tanto queria. Então envolve muita coisa. Tanto quanto os sentimentos bons, quanto também sentimentos ruins. E eu desejo de todo o meu coração, para quem está enfrentando um luto, que você seja uma pessoa muito amada e muito querida pela espiritualidade e que realmente somente quem está do outro lado entende o sentimento. Eu acredito que quem está fora não tem uma... Não que não tenha uma capacidade, mas não tem um... Não tem como explicar, porque é um sentimento que você nem gostaria que os outros sentissem de tanto que é doloroso. Principalmente quando os papéis se invertem. Então, muitos aqui podem estar tentando buscar no espiritual a essa energia que partiu, sabe? Tentar uma comunicação, alguma coisa, ou em outros sentidos alguém não perdoou o fato dessa energia ter partido. Né? No caso, assim, eu não aceito que isso tenha sido tirado de mim. É uma coisa muito complicada e complexa ao mesmo tempo. Mas eu desejo de coração que vocês se reencontrem novamente, que vocês possam ser pelo menos um pouco daquilo que vocês eram, porque uma vez que você perde um filho, você perde uma parte de si. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou pagar aqui de positividade tóxica nem nada desse tipo. Eu entendo que isso aqui leva tempo e que às vezes pode passar anos e que isso ainda vai machucar. Mas eu quero dizer para vocês que vocês e essas pessoas que foram, a vida física se encerrou, mas a alma se mantém conectada. O amor, esse elo, ele se mantém forte e ninguém será capaz de destruir. Isso não se desconectará com o tempo, muito pelo contrário, se tornará um elo mais forte. Um dia, quando você cumprir sua missão aqui, você vai encontrar essa pessoa. Ou essa pessoa ela pode vir novamente, de uma forma diferente na sua vida. Mas que as almas que se amam, que se completam, elas nunca deixam de existir. O elo se torna cada vez mais forte e o sentimento também. Eu sinto muito para quem tenha perdido alguém aqui. Tudo bem? Vamos continuar aqui.
famílias e amigos espirituais estão ajudando vocês. Não tenham medo de dizer sua verdade, não tenha medo de aceitar o que vem de bom. Aqui é interessante essa energia, sabe por quê, Grupo 4? Porque eu vejo que muitos de vocês se importam com os demais. Então, para você é assim, se eu tô sendo feliz, eu também quero que tal pessoa seja. No caso de alguém ter perdido alguém, você acha que ser feliz novamente pode ser muito egoísta, que você não pode ser feliz porque teve uma perda. Mas a pessoinha aqui que partiu, ela quer, ou ele quer ver você feliz. Ele quer ver você bem, porque é isso que faz eles se sentirem felizes também. Então, para de mascarar os seus sentimentos e para de mascarar a sua felicidade aqui. Você ainda pode sim viver coisas novas e se surpreender com elas. Eu vejo que tem algumas coisas que elas vão se restaurar, tudo bem? Relações passando por restaurações, se livrando de impedimentos aqui. Eu sinto que os relacionamentos que vocês têm são bastante cobiçados, então é uma coisa que vocês têm que dar atenção. Não poste informações sobre o seu relacionamento, não compartilhe coisas que acontecem no seu relacionamento com família, com amigos, porque o seu relacionamento é muito cobiçado. E às vezes as pessoas elas podem agir de má conduta para fazer você ser incentivado ou incentivado a tomar uma decisão contra a pessoa que você está. Mas não fiquem ali presos a traições ou a desejos que não geram recompensa, sabe? Mas que só geram arrependimentos ou coisa nesse sentido. Livrem-se disso. Aqui mostra que vocês estão muito na defensiva. É como se vocês tivessem erguido um escudo na frente de vocês e daqui ninguém passa. Você continua lutando, sobrevivendo dia após dia, calejado, calejada de alguma coisa que já viveu, mas é como se vocês estivessem levantando essa barreira e é uma forma de você acreditar assim, eu vou levantar essa barreira e se alguém tentar ultrapassar, eu vou lutar contra essa pessoa, porque eu não quero mais sentir dor. Eu não quero mais chorar, eu não quero ter que me lidar com traição, eu não quero ter que me lidar com mentiras. Eu tô cansado, eu tô cansada disso. Então eu levanto esse muro na minha frente e se alguém tentar ultrapassar, eu vou atacar de volta, porque eu não quero mais ser machucado ou machucada. Eu já, assim, aqui existe tanto sofrimento, só que nada está sendo feito para minimizar, sempre está havendo mais tensão e mais autoproteção para que essas coisas não voltem a se repetir. Coração partido. A dor fez com que as pessoas do grupo 4 aqui entrassem numa energia de defesa constante. Aqui também pode ser pessoas que se sentiram abandonados ou abandonadas no momento que mais precisou. E sabe, grupo 4, vocês têm oportunidades aqui.
Porque vocês têm alguma habilidade, algum talento, alguma coisa na qual vocês se destacam, alguma coisa na qual vocês chamam a atenção. Só que existe aquele sentimento de que parece que eu não posso ser feliz. O ciclo vai mudar, tá? Grupo 4. Esse momento de dor e de sofrimento, ele vai se encerrar. Você vai conseguir recomeçar a sua vida. Graças a Deus, você vai conseguir recomeçar a sua vida e vai poder desfrutar de coisas novas. Os seus familiares que já partiram, seus amigos espirituais, eles estão ajudando você a lidar com algo. Então tem algo bom que eles vão fazer aqui para te dar esse otimismo e essa força de vontade para você prosseguir, para você começar de uma maneira mais segura, mais aliviada, não numa maneira tão tensa como as coisas estão sendo. Qualquer mal que existia na sua vida tá saindo da sua vida. Qualquer mal, qualquer conflito que vocês estavam tendo, seja pelas coisas que aconteceram, isso está saindo da vida de vocês. Vocês estão recuperando a estabilidade de vocês de volta. Seja até mesmo se você sente que você perdeu o seu equilíbrio, você está recuperando de volta. Então é isso, grupo 4. Muito obrigada. Fiquem todos bem, se cuidem. Tchau, tchau.